Oi, gente, a paz de Jesus, Salve Maria Santíssima. Eu sou Raquel e esse é o canal Ressignificando o Passado. Estamos aqui no primeiro vídeo de 2026. Peço desculpas para vocês por ter demorado aí 2 semanas para voltar aqui com meus vídeos testemunhos, mas é que esse final de ano, né, e início de ano é um tempo atípico em que existem os compromissos familiares, viagens, pessoas, e aqui eu estou para deixar meu testemunho. Prosseguindo do vídeo anterior, então, em que eu dei um retiro de primeira experiência de oração na Escola Silvio Paternês, lá em Tangará da Serra, aí eu me mudei para a Coab Jardim Tarumã. Após eu ter dado o retiro de primeira experiência de oração na Escola Silvio Paternês, que eu passei o carro de som, que eu fiz as publicidades na Rádio Pioneira, e que eu disse para vocês que eu não sabia que havia um grupo de oração em Tangará da Serra, nem que havia é, necessidade de eu pedir, né, autorização para alguém. Dali eu me mudei para Jardim Tarumã, Coab Jardim Tarumã. Na Coab Jardim Tarumã, eu comecei a ser catequista num salão, onde era chamado Salão Sagrado Coração de Jesus. Não era ainda uma igreja, hoje é uma linda igreja, uma perfeita igreja. E eu comecei a ser catequista nessa paróquia Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus me acompanhou a vida inteira. Então, depois eu quero vir aqui contar as providências divinas, as deusidências em relação ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Porque tem muito, muito para contar. Mas só vou adiantar que eu fui batizada numa igreja Sagrado Coração de Jesus, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E o meu lugar de ser catequista pela primeira vez foi na comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Tangará da Serra, ali. No Sagrado Coração de Jesus, como catequista, eu também comecei um grupo de oração ali, um novo grupo de oração. E nós começamos a trabalhar com esse novo grupo de oração, fundei esse grupo de oração, porém, foi onde apareceram várias pessoas vindo tirar satisfações, né? Porque a Raquel não sabia que não podia fazer isso assim, que não era simplesmente sair espalhando a palavra de Deus, mas que eu fazia parte, faço parte com muito orgulho da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem toda a hierarquia, né, e tradição, e eu não conhecia, então eu não sabia muito bem por onde seguir. Eu só queria que as outras pessoas experimentassem também aquilo que eu experimentei. E aí, então, eles chegaram lá e se apresentaram como coordenadores do grupo de oração da Matriz, da Igreja Matriz. Não tínhamos ainda uma paróquia, uma igreja ali no Sagrado Coração de Jesus. Lembrando, era só um salão. E naquele salão, eu somente estava iniciando o meu grupo de oração. E aí chegou, então, a Edilce, né, a Inete, na época, as coordenadoras do grupo de oração Água Viva da Matriz, e elas me fizeram uma proposta, elas me explicaram que não era assim que fazia e que se eu quisesse servir, existia somente um grupo de oração com coordenação, assistida por essa coordenação, né, que era o grupo de oração Água Viva na Matriz, e que os servos deveriam ser assistidos por elas. Elas seriam as coordenadoras no momento paroquiais, coordenadoras únicas de Tangará da Serra. E todo mundo que fosse fazer qualquer serviço, prestar qualquer atividade religiosa em nome da Renovação Carismática Católica, deveria prestar satisfação a elas, né? Porque elas eram as coordenadoras. E aí tudo bem, eu fui entendendo melhor como tudo funcionava e nós fechamos o grupo de oração. Eu concordei com a Edilce. Obrigada, Tati Edilce, por tudo na minha vida. Você sabe quanto que você é especial para mim. Eu concordei com a Edilce e fui servir no grupo de oração Água Viva na Matriz. Na Matriz eu fiquei um tempo, primeiro sendo formada, ela entendeu, ela foi muito zelosa com a minha fé, ela foi muito zelosa com a minha caminhada, e foi uma mãezona mesmo, a tia Dilce, né? Que a gente chamava de tia Dilce na época por ser assim que todos os jovens a chamavam. E a Edilce, então, me formou, me deu toda a formação, me proporcionou estar ali, receber e ser curada, e ser formada para que depois eu também pudesse servir
com o tempo, caminhando com o Grupo de Oração Água Viva, eu comecei a servir no Ministério de Música, que era a banda Anuncia-me, onde esse meu amigo João, que fazia retiro comigo, ele também começou a servir lá também, nessa mesma banda, nesse mesmo grupo de oração Água Viva. Um tempo ali, servindo naquele grupo, eu comecei também a fazer retiros externos. Eu queria ainda, né, o meu desejo ainda era aquele inquietante dentro de mim de continuar levando. Eu queria levar, eu não queria ficar parada numa igreja, no grupo de oração, mas eu queria muito a igreja em saída, né? Eu queria muito ser aquela igreja que ia ao encontro das pessoas. Então, minha irmã, Maria Isabel, ela morava em Santo Afonso, e ela disse que lá não tinha renovação carismática católica, de vez em quando havia um pregador, alguém fazendo um retiro lá, né? Mas que não tinha um grupo de oração. Então, ela pediu para que a gente fizesse tardes de louvor lá, ou um domingo inteiro de retiro, e foi assim que eu comecei a sair em missão. Aí eu estendi aquele retiro de primeira experiência de oração que eu já havia feito na escola Silvio Paternês, eu comecei a fazer com a banda Anuncia-me, parte dos componentes da banda Anuncia-me, em Santo Afonso. Pelo menos 3 vezes no ano nós íamos em Santo Afonso pregar tardes de louvor, retiro de oração, retiro de primeira experiência de oração, retiro de final de semana, noite de adoração, enfim, nós íamos lá várias vezes pregar. Foi assim que nós começamos a nossa missão. É assim então que eu entendi que eu tinha realmente um chamado muito forte dentro de mim para pregar, evangelizar. Eu sabia fazer um retiro do começo ao fim, pregar esse retiro do começo ao fim. Como eu tinha dito para vocês, não foi dado por homens, isso foi dado por Deus. Eu fiz apenas o meu retiro e depois eu coloquei tudo aquilo no papel, tudo aquilo no caderno, e não faltava um versículo das grandes apostilas de renovação carismática católica que hoje existem no mundo e que depois eu passei a conhecer. Então, quando eu até comparava aquele texto bíblico todo, aquele retiro que eu esquematizei num caderno na minha sala de oração, e eu comparava com as escolas de formações mais tarde, com módulos, com apostilas, não deixava a desejar absolutamente nada. E eu não estou aqui dizendo isso para me engrandecer em nada. Que desapareça eu, que é o evangelho de hoje, e que Cristo apareça em mim, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Então, não estou aqui dizendo por mim, eu estou aqui dizendo que Ele me deu, Ele queria aparecer, Ele escolheu esse burrinho aqui para levá-lo até Jerusalém. Eu fui somente o transporte dele, o meio, a ferramenta a ser utilizada, mas ele escolheu essa ferramenta. Foi esse burrinho que ele pediu para desamarrar e para ir até Santo Afonso. Levando em conta o meu tempo ainda muito recente na renovação carismática, por mais que eu estivesse recebendo formações, eram formações catequéticas, religiosas, espirituais, mas eu ainda não sabia como funcionava essa máquina, né? Essa oficina Renovação Carismática Católica, na sua parte toda estrutural, eu não sabia ainda. Então eu pensava que lá em Santo Afonso eu poderia ir dar retiro com o pessoal da banda Anuncia-me tranquilo e que eu não estaria em desobediência. Eu não sabia que eu estaria em desobediência e eu achava que sendo lá em Santo Afonso e lá vendo outras pessoas que estavam tentando montar um grupo de oração lá, que era a Dona Teresa, lá eu deveria prestar satisfações à Dona Teresa. Então, tanto que era a Dona Teresa e a família dela e minha irmã que divulgava, fazia toda a publicidade do nosso retiro lá em Santo Afonso, todas as vezes que nós íamos, e aquilo era bonito de se ver, porque era uma cidadezinha ainda mais pequenininha do que a minha na época, né? Tangará era grande, mas era interior, e Santo Afonso, interior do interior, né? E lá em Santo Afonso era bonito de ver que eles pregavam cartazes feitos na cartolina. Eles desenhavam e convidavam e pregavam em alguns comércios e alguns pontos estratégicos na cidade, como praças, poste, né? Até no poste, assim, tinha cartazes do nosso retiro. Assim também o povo era convidado lá dessa forma. Enfim, Santo Afonso foi um lugar que nos deixou muitas saudades. Nós fizemos por um bom tempo essas viagens missionárias para lá.
para fazer, como eu disse, tardes de louvor, noite de louvor e adoração, retiro inteiro de final de semana, retiro inteiro dominical. Então, várias vezes ao ano nós íamos até Santo Afonso e fazíamos a nossa missão acontecer lá. E Santo Afonso se acostumou, né? Quando ia a banda anuncia, minha banda anuncia inteira estaria ali, já era um grande atrativo, a igreja super lotava e os retiros eram maravilhosos. Ficaram muitos frutos desde daquela época e tem pessoas que vão ver esse vídeo e vão poder vir aqui testemunhar, viu? Vocês de Santo Afonso que participaram, né, nessa época de algum desses retiros, de noite de adoração, tarde de louvor, vocês podem deixar aqui nos comentários os seus testemunhos também para partilhar com toda essa gente que está aqui assistindo para poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Como eu disse, eu não sabia que ia causar problemas. Mais tarde também fui chamada a atenção pela nossa coordenação paroquial da matriz, porque eu devia sim satisfação, explicação a elas, porque elas que eram as minhas coordenadoras, né? E eu tinha que pedir permissão para sair em missão. Eu não sabia disso. Então, ali também deu ruim, como eu disse no outro vídeo, né? Eu passei por alguns perrengues, algum tempo no banco, vai ficar no banco, isso muito bom, né? E precisávamos desse tempo no banco, sim, sentar no banco. Enfim, amados, foi muito grande o número de curas e libertações que Jesus Cristo fez e a nossa Mãe Maria Santíssima, lá em Santo Afonso, em cada viagem, em todas as pessoas que iam até aquela igreja para os nossos retiros. Foi muito grande o número de cura e libertação na banda Anuncia-me, entre os próprios integrantes. Nós ficamos cada vez mais integrados, mais unidos, e Deus fazendo acontecer também na nossa história, nas nossas vidas e nossas famílias. E foi muito grande também o aprendizado no tempo que fiquei de banco e que fui entendendo melhor como funcionava e que eu deveria sempre estar me comunicando com a coordenação, pedindo autorização e pedindo o envio, que me enviassem, que me enviassem e abençoassem. Bem como também pedir autorização, bênção e o envio do nosso pároco, dos nossos freis, dos nossos sacerdotes. É assim que funciona, hoje eu sei, é claro, e aprendi muito. Então tudo foi muito aprendizado, foi muito propício. E aí eu me mudei para a Vila Esmeralda. A Vila Esmeralda, em Tangará da Serra, um bairro, como eu já disse aqui em um vídeo anterior, que não havia nem missa. Pensa num povo sedento, que havia missa uma vez no mês apenas, e que era uma comunidade extremamente sedenta e carente. Então, ali eu cheguei para fundar o meu primeiro grupo de oração, Menino Jesus. E chegando na Vila Esmeralda, quando nós nos mudamos para lá, o meu pai também, como eu já disse aqui, ele sempre foi muito de dentro da igreja mesmo, ele sempre serviu, ele sempre se colocou à disposição, era catequista, ele era tudo que tivesse para fazer na igreja e que desse para ele fazer, ele estava ali se candidatando à vaga, né? Então, meu pai estava na época ajudando com um pequeno grupinho que estava tentando existir, um grupo de oração do seu Antônio, lá na Nossa Senhora da Guia, na Vila Esmeralda. E o seu Antônio acabou parando, né? Não o seu Antônio, meu pai, o seu Antônio que era o senhorzinho que estava ali também com a mesma sede que eu, fazendo também, sem pedir autorização para ninguém, um grupo em que ele só queria passar adiante aquilo que ele recebeu. Então, ele estava tão curado, ele estava tão contagiado pelo Espírito Santo, que ele dizia que tudo que ele mais queria era fazer com que outras pessoas experimentassem aquilo que ele experimentou. E nós ficamos um tempo juntos ali, naquele grupo. Eu também achava que o seu Antônio havia pedido permissão lá na matriz, né? E eu não fui atrás disso. Quando o seu Antônio adoeceu, não deu mais conta de continuar com o grupo, meu pai e eu, nós continuamos com o grupo de oração. E aí eu fiz uma nova equipe de intercessão, uma nova equipe estruturada de coordenadores, e continuamos levando adiante ali
grupo de oração Menino Jesus, até que também, é claro, chega um momento que causa problema, porque, meu Deus, a Raquel de novo fazendo as coisas sem pedir autorização, né? Estava eu lá de novo, nesse papel de estar tentando levar adiante um projeto que já existia lá naquela comunidade quando eu cheguei, apesar que eles mal rezavam um terço, né, nesse grupo. E nós trouxemos uma outra característica, nós trouxemos para esse grupo um nome, eu coloquei o nome de Grupo de Oração Menino Jesus, meu pai e eu, nós trouxemos um grupo de intercessores, trouxemos o Ministério de Música, formatamos todo aquele grupo de oração e se tornou o Grupo de Oração Menino Jesus, mas que também passou por essa dificuldade de ser compreendido, porque, mais uma vez, pareceu desobediência e a gente só tinha sede, só sede. Eu conto mais no próximo vídeo. Fique com Deus, até a próxima!